Olá pessoal, tudo tranquilo? Ó, vamos meter bronca aí numa aulinha de física, ver um assunto que eu acho belíssimo chamado MHS, que é isso, movimento harmônico simples. Basicamente, tá? Principalmente eu vou me basear por dois livros, vou te mostrar aqui. Vou me basear por esse aqui, Física Clássica, livro muito bom, e também por esse daqui, ó, Tópicos da Física. Esses são meus livros base. Agora, claro, se você quiser procurar outros meios, né? Se não tiver esses livros, você tem a liberdade total de procurar outros meios. Principalmente com a facilidade de aprendizado que a gente tem hoje em dia, né? Com a internet. Você pode escutar podcast, você pode consultar várias aulas no YouTube, você pode ler artigos, pode fazer leituras de outros livros, fique à vontade. O que vale é a gente buscar vários meios para poder aprender, tá bom? Espero que vocês gostem desse assunto, vou dar o meu melhor. Movimento harmônico simples. Vamos meter bronca. O assunto que é básico para a gente compreender movimento harmônico simples é o movimento periódico. Quando você escuta falar essa palavra periódico, você se lembra de quê? A gente lembra de período. Na verdade, periódico lembra período, claro. E o que é período? Quando falo em período, eu me lembro principalmente daqueles numerozinhos em matemática. Esse daqui, ó. Tá vendo? O que é que esses dois números têm em comum? Eles são infinitos. Só que em um deles, a repetição do 2, e no outro, além da repetição do 2, há um 3 ali, né? Entre o 0 e o 2. Então, nós temos dízimas infinitas periódicas. A primeira é a dízima periódica simples, porque só tem repetição. E a segunda é uma dízima periódica composta, porque além do 2 que se repete, tem um 3. Sacou a lógica aí? Então, essa palavra período significa repetição. Então, o movimento periódico, basicamente, é um movimento que tem repetição. É um movimento que se repete suas mesmas características em intervalos de tempos iguais. Eu botei aqui alguns exemplos. Ó, por exemplo, o ponteiro dos segundos. O ponteiro dos segundos, né, ele faz cada volta em quanto tempo? 60 segundos. Muito bem. Então, ele tem um período, ou seja, ele repete suas características a cada uma volta completa, a cada uma oscilação completa. Então, esse é o período do ponteiro de segundos. Então, o ponteiro de segundos, ele faz um movimento circular, e nesse caso é periódico, porque ele se repete, cada volta completa dele é no mesmo ritmo, é a cada 60 segundos. Eu pensei num outro exemplo, observe aí. Olha que bonitinho esse gatinho aí. Ó. O movimento das hélices do ventilador é periódico? Ele fica no mesmo ritmo? A resposta é depende. Quando a gente está desligando o ventilador, botou para desligar, as hélices vão girar de maneira cada vez mais lenta, né? Então isso não é um movimento periódico, porque cada giro que a hélice der quando está desligando vai gastar mais tempo. Isso não é periódico. Agora, quando o ventilador está numa velocidade fixa dele, né, no 1, no 2 ou no 3, aí ele está girando no movimento periódico, ele está dando cada volta no mesmo tempo. Tá bom? Isso é chamado de movimento circular uniforme. É um movimento circular que é periódico. Cada volta dele ele faz no mesmo tempo. Agora, quando a gente liga o ventilador, aí ele está ficando cada vez mais rápido. Então, cada volta ele dá em menos tempo, até o momento que ele se estabiliza e começa a dar as voltas no mesmo ritmo. Beleza? Aí isso é um movimento circular uniforme. Quando as voltas são cada vez mais rápidas ou cada vez mais lentas, nós temos um movimento circular variado. Desses movimentos circulares, qual é o movimento que é periódico? Qual é aquele faz o mesmo tempo em cada volta? É um movimento circular uniforme. Que isso fique claro para vocês. Meus amores, para o movimento oscilatório. Olha o que vem na minha cabeça quando eu lembro de movimento oscilatório. Ó, isso é um movimento oscilatório. Olha que lindo os movimentos da corda de um violão, física pura, movimento oscilatório. E esse cara aí, né, o Zoom, um dos inimigos do nosso querido Flash, eu sou fã de super-heróis. Aí esse cara aí, ó, representa, né, a maneira como ele se move representa o movimento oscilatório. Então, que palavra vem na sua cabeça quando você escuta a expressão oscilatório? Na minha vem isso aqui, ó, vem vibração, também chamado movimento vibratório, movimento oscilatório. Vem isso aqui, vai e vem. E no caso das cordas do violão, sobe e desce, sobe e desce. Poderia ser também direita e esquerda, poderia ser leste e oeste, norte e sul, movimento de vai e volta. Então, qual é a definição de movimento oscilatório? Fácil. Movimento oscilatório é aquele movimento que está sempre invertendo o seu sentido. Inverter o sentido
nós temos movimento oscilatório. Beleza? Então, até agora a gente viu movimento periódico, movimento que se repete em intervalos de tempos iguais, e esse menor tempo de repetição de uma oscilação completa, é o que a gente chama de período. E no movimento oscilatório, a gente tem movimento de ida e volta. Ida e volta. Beleza? Todo movimento circular é periódico? Não. Só o movimento circular uniforme é periódico, porque ele se repete, né? Ele está no mesmo ritmo. Ele tem um período. Movimentos circulares variados não tem período. Ou eles estão girando cada vez mais rápido, ou estão girando de maneira cada vez mais lenta. Cuidado com essas informações que eu estou lhe dando. Movimento periódico e agora movimentos oscilatórios. Tá bom? Vamos para o próximo. Enfim, meus agora eu vou poder falar de movimento harmônico simples. Olha aí um exemplo de movimento harmônico simples. Esse é o movimento harmônico simples. Ele é um movimento circular? Não, né? Não é movimento circular. Tá vendo? O sistema massa-mola, ele fica indo e voltando em torno de uma posição de equilíbrio, que é esse zero aí, e as posições de distância máxima a gente chama de amplitude. Esse movimento oscilatório de vai e volta aí, ó, tá vendo? Regido por uma mola em um bloco, é o que a gente chama de movimento harmônico simples, tá certo? Sistema massa-mola. Ó, o segundo exemplo, pêndulo simples. Observa a sombra dele indo e voltando, tá vendo? Massa, né? Se o ângulo que o fio do pêndulo faz com a vertical for pequeno, entre 0 e 10 graus, isso é considerado também um movimento harmônico simples, tá bom? Movimento oscilatório, tá vendo? Outro exemplo, deixa eu te fazer uma pergunta. Esse movimento da bolinha de cima é um movimento harmônico simples? Não. Tudo bem. É um movimento circular. E ele está fazendo uma volta, pode observar, no mesmo ritmo. Vamos supor, ele gaste 2 segundos para fazer uma volta. Note que a bolinha de baixo, que está na horizontal, né? Quando a bolinha faz uma volta completa, a bola de cima, a bola de baixo vai e volta. Então, a cada volta da bola de cima corresponde a uma ida e vinda da bola de baixo. A bola de baixo é um MHS, é um movimento harmônico simples. É a sombra do movimento circular uniforme. Tá bom? Então, vamos estudar aqui basicamente 3 movimentos harmônicos simples. Existem outros, mas para a gente aprender bem o conteúdo, vamos começar desses daí, tá bom? Que são também o que tem incidência no Enem, cai de maneira mais simples, mas também outras provas de outros vestibulares do país aí afora. Esses 3 exemplos caem bastante, tá bom? Sistema massa-mola, pêndulo simples com ângulo pequeno e a sombra do MCU. Interessante, né? Todo MHS é uma sombra do MCU, não esqueça disso. Então, quais são as características do MHS? Ele é um movimento periódico, ele vai e volta no mesmo tempo. Se ele vai e volta em 2 segundos, ele vai e volta em 2 segundos, vai e volta em 2 segundos, tá? Ele tem essa periodicidade, ele é oscilatório, porque ele vai e volta, tá? Perceba isso aí. Ô, Ronaldo, mas para ser um movimento periódico, tem que ser movimento circular, não? Não. Não obrigatoriamente. O MHS é um movimento periódico que não é circular, mas ele é a sombra de um movimento circular. De um movimento circular qualquer, não, de um movimento circular uniforme. Vamos para o próximo. Ele é retilíneo, a gente chama de movimento harmônico simples linear, tá vendo? Retilíneo. Ô, professor, tem movimento harmônico simples que não é retilíneo? Tem. Mas a gente não vai estudar. É um movimento harmônico simples angular, mas isso é outra história, tá bom? A gente vai focar nesse daí. Quando eu falar movimento harmônico simples, não falar linear, você subentende que ele é linear, tá bom? Outra característica, ele não tem atrito. Por isso que ele consegue ficar indo e voltando para sempre. Tá? Esse é um modelo ideal. Se ele tivesse atrito, ele um dia, né, por causa do atrito, o atrito ia roubar a energia mecânica dele, ia transformar em calor, ele ia parar com o tempo. Seria um movimento harmônico amortecido. Não é o nosso caso, é um movimento harmônico simples. Ele está sempre oscilando, indo e vindo numa reta, sem atrito, com um período, que é um tempo fixo de ida e de volta. Joia? E também a velocidade e a aceleração variam. No percurso de ida e volta, a velocidade vai variando. Como assim? Vê, quando ele chegar no extremo, ele para voltar, a velocidade é zero. Então ele vai. Quando ele chega no meio, que é na posição zero, observe aí, ele tem uma velocidade máxima. É o ponto que ele tem mais pancada, que ele vai com uma velocidade muito grande. Entendeu? Então a velocidade e a aceleração variam. E por fim, ele tem uma força resultante, que é desse tipo aí, menos kx. Esse x aí é a distância da caixinha em relação à origem.
Quanto maior a distância, maior a força que é aplicada no bloquinho para ele poder oscilar. É isso daí. Existem movimentos, tá, que são oscilatórios, mas que eles não são regidos por essa força resultante. Você vai entender melhor quando eu for explicando as aulas, tá bom? Aí não é movimento harmônico simples, só é movimento harmônico simples quando a força resultante for diretamente proporcional à distância, que é esse x daí, que é a posição em relação à origem. Esse sinal de menos aí é para dizer que essa força resultante está sempre apontando para o centro, tá? Sempre fazendo o bloco ir e voltar, sempre apontando para o centro. Então essas características são características do movimento harmônico simples. Beleza? Joia. Até mais.